serão 120 anos. Meus irmãos, prestemos atenção nesse texto. Aqui é uma sentença de Deus. Quando Deus olhou aquela pecaminosidade, aquela consequência terrível da queda, o que ele disse? Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é... Deixe-me construir um quadro em torno deste versículo para vocês. Eu vou citar texto, não tem necessidade de você abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27 diz assim: que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Está assim: passamos, pois, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Só até aqui. O 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem que Deus o criou. Somente até aqui. Então você vai ver que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Quanto à imagem que Deus o homem, Deus criou para que nessa imagem o homem tivesse a expressão de Deus. Olha só aqui, não é fácil. Segundo a Bíblia, que ele está lendo, ele leu, agora está explicando, Deus fez o homem para ser a imagem e semelhança dele, para que o homem transmitisse a imagem dele. Quem ele pôs de referência? O Filho querido, Jesus Cristo. E falou, então, agora você nasce em Cristo, Cristo está em você, Cristo cresce em você e você transmite a imagem de Cristo. Senhores, que maravilha! Então, o que o cristão acaba sendo? O refletor de Cristo, o cristão verdadeiro. Então, ele, por sentir essa responsabilidade, ele quer que Cristo cresça, 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 como transformando a mente. Transforma a mente, transforma o caráter, transforma a conduta e Cristo está sendo refletido. Imagem e semelhança dele. Esse é o processo do cristianismo. Agora, quando eu tolo, homem tolo, vou dar murro em ponta de faca, porque eu tenho um discernimento e vou querer eu colocar esse discernimento na cabeça do outro, eu sou tolo. É porque o inimigo me pegou. Eu sou tolo. Porque não sou eu que vou pôr isso na cabeça do outro. É o Espírito Santo. Não sou eu. E o inimigo me pega. Estou testemunhando. Errei. Cristo nunca errou, mas eu erro todo dia. Só que esse discernimento do errado é porque eu tenho o Espírito Santo. E com isso, com esses acertos e erros, eu vou dando glória a Deus, porque o que Deus quer? Deus quer que eu transforme meu caráter, minha mente, minha conduta à imagem e semelhança de Cristo. Então não é mais eu, isso é Cristo que vive em mim, é Cristo que cresce em mim. E eu posso, é lógico, eu ser humano de uma forma genérica, né? Eu posso casar, ter filhos, etc. Eu posso fazer as coisas do mundo, mas dirigido pelo Espírito Santo. Né? Enquanto eu não tinha esse discernimento, eu fazia das minhas vontades. E ainda hoje eu dou murro em ponta de faca. E qual que é a minha vontade? É pôr na cabeça do outro uma coisa, não sou eu que vou pôr na cabeça do outro. Eu simplesmente transmito. Mas quando eu advirto, depende do tom da minha advertência, eu estou dando murro em ponta de faca. Depende do tom. A pessoa que tem que ter a revelação do Espírito não é pelas minhas palavras, é pelo Espírito que é revelado na mente delas. E aí é a pegada que o demônio tem na minha pessoa ainda nos dias de hoje. À medida que eu estou testemunhando, que eu estou testificando, eu estou crescendo espiritualmente e estou fazendo com que, ao errar menos, que eu dê glória a Deus. Porque o objetivo do cristão verdadeiro é dar glória a Deus. Não é ter glória, é dar glória a Ele. Então é um sentimento que vem de dentro, é o homem interior. Para quem está preocupado em glória, em dinheiro, em carro, e contar uma mentirinha aqui, é politicamente correto ali, ele está ofendendo, está entristecendo o espírito. De toda semelhança, Deus criou o homem para que ele pudesse ter comunhão com Deus.
Comunhão com Então, nós Deus. vemos aqui que Deus criou o homem para a sua expressão e para que o homem pudesse expressar Deus por meio do governo de Deus. O homem era uma expressão de Deus na terra. Tá vendo? Nós temos que ter a expressão de Deus. Capítulo 2, você pode ler isso baseado no Salmo de número 8, você vai ver justamente isso. O Salmo de número 8 vai mostrar para nós tudo isso. O Salmo de número 8 vai dizer assim, em outras palavras, que a terra e o céu estavam numa conectividade próxima. Espiritualmente falando, a terra e o céu, em Gênesis capítulo 2, eram muito próximas. Próximas. Havia uma harmonia. A terra refletia o céu. E o céu era um espelho para a terra. Que lindo, irmãos, era aquele ambiente. Era tão lindo que a Bíblia diz que Deus, ele descia no Jardim do Éden na virada do dia. E é lindo isso, irmãos. Quando você examina esse texto no hebraico, a palavra ali, presença de Deus, é penim, de onde vem face. A tradução melhor é que a face de Deus percorria todo o Jardim do Éden. Que lugar era aquele, irmãos? Aquele era o jardim de Deus na terra. A terra era o jardim de Deus, mas o homem caiu. Quando o homem caiu, ele perdeu a expressão e a comunhão com Deus. Isso é muito importante. Deixe-me ler alguns textos. Gênesis 2,17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto não está fiel em conformidade com o hebraico. O hebraico está assim: morrendo, morrerás. É assim que está no texto hebraico. Morrendo, essa palavra certamente não existe. Certamente não existe. O hebraico está assim: morrendo, morrerás. Esse morrendo é a morte espiritual. O morrerás é a morte eterna. Então, a primeira morte que o homem experimentou foi a espiritual. Por isso que a primeira vida que o homem experimenta é a vida do espírito. Tá certo? É a vida do seu espírito. Sua faculdade agora flui. Vocês entenderam? Morrendo, morrerás. Como o homem morreu da relação com Deus, que é espiritual, ele então vai morrer fisicamente. Mas Jesus Cristo vem para ressuscitar essa morte, a primeira morte, e a gente ter a vida eterna. Olha que bacana. É fácil de compreender, mas tem que pôr o coração na compreensão, né, da ação de Jesus Cristo naquela cruz. Senão a gente não começa esse amadurecimento. Ou talvez nem ouça o que estamos falando para ter um novo nascimento. Essa comunhão, é aqui que vem a vida. É aqui que o Espírito vai habitar. É aqui que a palavra fala. E os efeitos da obra de Deus no nosso espírito vai refletir na nossa vontade, na nossa mente, nas nossas emoções. Mas deixe-me colocar outros textos que eu preciso falar algo muito sério. Observe bem. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Que é o texto que eu acabei de citar. Diz assim: quando ouviram a voz de Deus, e andava, essa palavra andava, no jardim pela viração do dia. Essa palavra andava, que é pelo... Vou colocar outras traduções. A tradução brasileira, essa tradução foi revisada por Rui Barbosa. Tradução muito bonita, muito linda, muito importante. Diz assim: ouviram o ruído de Deus Jeová, que passeava pelo jardim. Outra versão, a versão corrigida, está assim: que ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim. E a Bíblia King James, que é uma versão muito importante, ela foi traduzida por Kidali, depois traduzida para o inglês para o português. Ela diz assim: eles ouviram os passos de Jeová, que caminhava pelo jardim. Por que eu leio tudo isso, irmão? Não seria melhor ler só uma versão, só para nos dar um quadro, que era aquela comunhão que Adão tinha com Deus? Era como se andasse, era como se ele escutasse o caminhar de
Deus, os passos de Deus pelo jardim. Essa era a comunhão que eles sentiam.